Quero falar um pouquinho agora das comissões que estão em andamento no Congresso. Tem a CPMI do 8 de janeiro, a CPI do MST. Vou falar um pouquinho sobre a CPMI primeiro, de quebra de sigilo, acesso de documentos e convocações. Essa comissão já recebeu quase 400 requerimentos. E olha que foi só a primeira semana. Eu quero falar com o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações pra gente. 400 requerimentos só na primeira semana. Eu fico pensando o que tá por vir pela frente, hein, Bruno? Muito bem-vindo. Boa noite pra você. Uma semana de muitas emoções, viu, Evandro? A você um ótimo final de semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá entender, então, só na última quinta-feira, essa instalação de uma CPMI do 8 de janeiro, vários requerimentos. É importante entender, Evandro, que entre esses requerimentos existe uma chamada a fim de ouvir diversos nomes, aproximadamente 50 militares, e além disso são requerimentos a fim de repassar imagens, o sigilo de várias mensagens, inclusive, e várias imagens do Congresso Nacional. A expectativa nesta CPMI de aliados do governo Lula é de ouvir, inclusive, a alta cúpula da Polícia Militar, que estava de plantão naquele emblemático 8 de janeiro. Além disso, a expectativa de ouvir o ex-chefe do GSI, que é o general Augusto Heleno. Além disso, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E ouvindo alguns nomes, exemplo, o senador Rogério Carvalho chegou a falar que Jair Bolsonaro, ele é quem articulou isso tudo, quem acabou insinuando, ou seja, incentivando esta invasão utilizando as suas redes sociais. A gente relembra que Jair Bolsonaro estava em Orlando, nos Estados Unidos, durante aquela invasão no Congresso Nacional, na Suprema Corte, também lá no Palácio do Planalto. Rapidamente, só para finalizar esse entendimento, é que essas reuniões vão acontecer uma vez na semana. Alguns nomes acham que isso vai levar muito tempo e é necessário instalar o quê? Uma subcomissão. Assim, eles vão acelerar essas oitivas, reunindo não só uma vez na semana. Agora, então, isso será resolvido na semana que vem, na quinta-feira, com vários requerimentos, e a expectativa é o número 1 que vai estar lá na CPMI e vai responder o que justamente aconteceu naquele 8 de janeiro. Evandro. Pois é, Bruno, se a gente está falando de 400 requerimentos só na primeira semana, se essa CPMI funcionar uma vez por semana, imagine quanto tempo a gente vai acompanhar essa história até se ter um resultado, se é que ela vai chegar a um. Agora, eu quero falar também da CPI do MST, porque o relator, né, que é Ricardo Salles, deve ter a sua primeira diligência no cargo. Aonde que ele estará, Bruno? Conta aí. Em Paranapanema, na verdade, é uma cidade que é muito simbólica, essa região no estado de São Paulo. Inclusive, só para você ter uma ideia, lá essa região tem cerca de 117 assentamentos, o que se resume em cerca de 7 mil assentados. E aí essa região acabou sendo necessário já enviar esse ofício requisitando o quê? A ajuda e o reforço da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essas agendas, agenda externa, como é chamada, vai acontecer em vários estados onde essas invasões aconteceram nas últimas semanas, e no estado de São Paulo, essa região com esse assentamento será justamente uma agenda de uma equipe da investigação sobre as ações do MST. O relator é o ex-ministro Ricardo Salles. Essa é uma outra CPI que vai render e muito, que tem inclusive o objetivo de ouvir diversos nomes que são ligados a essas invasões do MST. E lá também tem gerado muita discussão. Lá acontece da mesma forma, reúne uma vez na semana. E lá é muito diferente sobre esse 8 de janeiro. No MST, que está investigando essas ações, os aliados da oposição reúne o maior número. Então, a oposição está com uma certa vantagem nesta investigação, e a gente vai aguardar o relatório final para saber onde vai chegar essa investigação e se vai de fato atingir essa estrutura do MST, que só num relatório já recentemente, o número de invasões do início do ano, olhando em janeiro até agora, no mês
de maio já é muito maior do que a gestão inteira do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Um pouco mais de 65 invasões. É um número que tem chamado a atenção e assustado o homem do agronegócio, esse representante do agronegócio, e diante disso acabou sendo necessário instalar uma CPI a fim de investigar essas invasões. Evandro Cini, é com você no estúdio. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Paranapanema, que fica a cerca de 250 quilômetros aqui de São Paulo, cidade do interior de São Paulo, bastante conhecida também pela produção de frutas, né? Pela produção agrícola ali. Conheço Paranapanema e a gente vai acompanhar essas diligências feitas então pelo relator da CPI do MST. Falando nisso, na noite da última sexta, 500 famílias ocuparam uma área às margens da BR-405, no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os sem terra reivindicam direito à terra e à moradia naquele local. Quero aproveitar e falar com Alexandre Borges. Ô Borges, queria entender o teu ponto de vista sobre o andamento da CPI do MST, num primeiro momento, depois a gente vai conversar um pouquinho também sobre CPMI do 8 de janeiro. O que essas diligências devem apontar e quais respostas que a CPI do MST precisa trazer no momento em que há uma crítica muito grande por parte do agronegócio ao governo do PT diante dessas ocupações e invasões de terra em todo o país? Evandro, eu estou pessimista e cético em relação a essa CPI. Por quê, Eu espero estar errado. Agora, ela tem alguns vícios de origem, né, que é botar deputados, senadores, gente muito ideológica, gente com uma agenda política. Ricardo Salles, por exemplo, foi citado, né, o relator. Ricardo Salles é pré-candidato a prefeito de São Paulo. E você tem ali, nos envolvidos na CPI, muita gente que tem uma postura política super histriônica, que gosta de lacrar em rede social. Então, assim, o MST... ele precisa ser investigado? Claro que precisa, ninguém está dizendo que não. Mas existe lei, existe Polícia Federal, existe Ministério Público. O Brasil tem equipamentos entre seus operadores do judiciário, operadores do direito, para investigar o MST. O MST, deixando claro, ele não pode invadir terra. Mas a função social da terra, o latifúndio produtivo, está ótimo. Tem lei para isso. Então, que se desaproprie legalmente e se faça um assentamento legal. O MST não pode fazer justiçamentos, não pode fazer justiça, justiça entre aspas, muitas aspas, com as próprias mãos. Se alguma terra há que ser destinada ao movimento, a integrantes do movimento, a indicados pelo movimento, isso tem que seguir preceitos legais. Então, é uma situação complicada. Por quê? Porque você tem um movimento que, às vezes, desrespeita a lei, que faz invasões por conta própria, isso não pode, e isso deveria e deve sempre ser investigado pelos órgãos competentes, polícia, Ministério Público. Agora, CPI, com candidato a prefeito, com gente que tem histórico de fazer circo em rede social, eu vou me espantar muito se der em alguma coisa. Vou falar também de CPMI contigo, né? A gente acompanhou uma instalação já com bastante pampeiro, vamos dizer assim, do jeito que a gente costuma falar, né? O senador Otto Alencar já respondendo ao Marcos Duval, aqui não é delegacia, todo mundo aplaudindo, muita gente criticando, 400 requerimentos já na primeira semana. Que raio-x que você faz dessa CPMI? E vamos falar de raio-x futuro, inclusive, ô Borges. Pois é, né? Algumas coisas são muito parecidas das duas CPIs, né? Você tem o pessoal do 8 de janeiro, eles também quiseram fazer justiça, entre aspas, com as próprias mãos, né? Quiseram quebrar e quebraram os 3 principais prédios públicos do Brasil, o do Congresso, o do Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em tese para gerar aquela chamada GLO, né, a garantia da lei da ordem, chamar os militares para saírem dos quartéis e darem um golpe de Estado à lá 1964. Enfim, da mesma maneira que eu critico o MST por fazer isso, eu tenho obrigação de criticar esse pessoal do 8 de janeiro pelo mesmo
motivo. Se eles acham, por exemplo, que houve fraude nas urnas, e não houve, não tem nada que indique isso, mas vai lá, que eles acham, tem que fazer igual o PL fez. Entra na justiça e, em função do que o PL fez, inclusive tomou um belo cascudo, né, do TSE, né, uma multa de mais de 22 milhões, enfim. Mas é o caminho. Se você tem dúvidas em relação a qualquer coisa que envolva a lei no Brasil, você tem o Judiciário, você tem o Ministério Público, dependendo do que for, tem a AGU, você entra na justiça e vai buscar seus direitos. Não vai fazer justiça com as próprias mãos. Então o pessoal de esquerda, por exemplo, que adora ficar xingando e gritando em relação ao pessoal do 8 de janeiro, que realmente é um bando de vândalo, e muitos deles estão presos e tem que estar preso mesmo. Agora, eles têm que olhar também para o próprio quintal, né? Quer dizer, você não pode passar pano e passar a mão na cabeça do MST e criticar o 8 de janeiro, ou vice-versa, passar pano para o 8 de janeiro e criticar o MST. Cruzou a linha da justiça, está errado. Seja de esquerda, de direita, de cima, de baixo, não pode. O Brasil tem Constituição, tem lei, e a gente tem que respeitar as leis. Significa que a gente vai gostar de todas as decisões da justiça, que a gente vai aplaudir todas as decisões? Não. Mas a alternativa é pior. A alternativa é a barbárie, é cada um querendo fazer justiça com o que dá na telha, e isso não constrói nada. Pelo contrário, só leva a um atraso civilizatório. Então, a justiça, ela serve numa república para ser a última instância. E ela, como dizia Rui Barbosa, é quem erra por último. Que é uma ironia muito inteligente do Rui Barbosa, grande jurista da história do Brasil, e que está querendo dizer o seguinte: você pode às vezes concordar, pode às vezes discordar, mas é para cumprir. Borges, obrigado por enquanto. Já conversamos mais. Tem muito tempo ainda para a gente bater bastante papo aqui.